Olá, como vão? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para comemorar mais um dia Mundial da Água, né? E que será agora no próximo dia 22 de março. E estamos aqui com mais um tema, né? Que vai falar sobre esse momento tão importante que a gente passa, pouca gente lembra, né? Só lembra quando não tem. Sim, só quando falta. Quando falta, né? Para reclamar. Então vamos lá. Meu nome é Jorge, eu estou na área ambiental desde 78, passei 15 anos trabalhando na CETESB, mais 9, quase 10 uma empresa privada, e comemorei, né, ontem 22 anos aqui na Digimed. E aqui sou responsável, o coordenador técnico, né, da área ambiental, que é um segmento da Digimed Analítica. Aqui ao meu lado está a Simara. Por favor, Simara. Eu sou a Simara, né? Estou atuando hoje na Digimed já faz 6 anos, né? Estou atuando ali na área na engenharia de aplicação, né? Fornecimento de novos produtos e direcionada ao segmento de saneamento, né? Que tem tudo a ver aí com o tema. Atuei 15 anos no SAAI, lá no Ceará, né? E vi, né, muito assim, a importância, né? Trabalhei na estação de tratamento de água, ali na coordenação, e a importância, né, desse bem que a gente precisa tanto, né? Que é a água. Só dá valor quando não tem. Só dá valor quando perde, né? E hoje, né, o tema que a Digimed trouxe, né, para nós é a importância das análises e tecnologias por trás da água limpa, né? Então, está aí abordando esse tema, né, Jorge? Sim, exatamente. É um tema muito importante, né? Porque a qualidade da água, né, tem a ver, né? Mas tem tudo a ver, né? Saneamento, água limpa, né? Como se limpa, como se suja, como se polui, né? E o tema até desse ano, né? As geleiras, né? Sim, sim. E por quê, né? Quem tem a ver uma coisa com outra, tão longe da gente, mas porém, ela é que vai estar sendo comprometida, né? Sim, com o aumento de temperatura aí, com esse degelo, o aumento das águas, influenciando a maré, mangue, então tem uma série de influências aí que está por trás disso. Sim. Né? O interessante também, Jorge, que esse Dia, né, Mundial da Água, como todos sabemos, né, é celebrado ali pelo mundo, né, mundial, então a ONU, né, movimenta, né, faz todo esse movimento, e nós, né, da Digimed também não poderíamos ficar de fora. E nos anos anteriores, né, em 2023, a gente sabe que o tema foi aceleração, né, acelerar as mudanças, né, exatamente. Está se vendo uma necessidade ali de, não é mais só mudar, a gente tem que acelerar porque a gente está atrasado, né? Isso em 2020, muito atrasado. E em 2024 veio alavancando ali a água, né, para a paz. E então, assim, a gente até chegou a fazer um evento, né, Jorge? Então, assim, água para a paz e tudo. Então, agora, né, esse ano já é o movimento ali, né, o tema desse ano já vai ser sobre o derretimento das geleiras, né? Então, assim, a gente sabe... A gente está tentando passar... passou, né? Essa parte aí, né, hoje, esse tema, né, de preservação de geleiras, né, de suma importância, né? Por quê? Porque as geleiras, elas estão, né, a imagem aí já mostra, né, elas estão derretendo muito mais rápido do que o que deveria, né, Jorge? Então, a gente vê o quanto isso está impactando, vai impactar no mundo como um todo, né? Aí você vê aí que vai ter ali toda uma mudança climática, né? Não é à toa que o ano passado a gente estava falando da questão de clima, né? A aceleração ali, o clima está cada vez mais quente. Então, essas mudanças climáticas, elas estão impactando diretamente ali no derretimento das geleiras, né? Isso vai ocasionar ali, né? Vai desproteger, né? Na verdade, vai faltar proteção das comunidades e ecossistemas ali que ali existem, né, Jorge? Sim. E também a gente sabe, ainda estava na questão da preservação, a gente também pode enfatizar ali a necessidade, né, de ações global
para gerenciar a água do degelo de forma sustentável e reduzir as emissões, garantindo recursos hídricos vitais, né? Quando ele fala na diminuição das emissões, são as emissões, né, de CO2, né, Jorge? Até esse tema também é bem polêmico, né, referente ao CO2. A gente sabe que essas emissões vão acabar afetando cada vez mais, né, ali a parte ali da... diretamente com a temperatura, né? Sim, diretamente com o efeito estufa. Sim, o efeito estufa, né? Então, tudo isso vai ocasionando ainda mais o derretimento ali das geleiras, né? Vai acelerando nesse processo, né? Acelerando cada vez mais o processo. E você vê que a diferença de temperatura não é grande. Não é. Mas é o suficiente para congelar ou não congelar. Né? Sim, sim. É o princípio da física aí, né? Um ponto ali bem crítico, né, Jorge? É uma linha bem simplesinha, né? Que é vapor, é líquido, é sólido, né? Então, você não pode mudar muito a física do negócio. Mas a gente também tem que ver que a água, nós estamos falando de uma reserva de água doce, né? Que derretendo vai ficar salgado. E a diminuição da água doce é muito crítica também, né? Então, a gente está falando de uma coisa do aumento da maré, né, do ecossistema, manguezal, nós estamos falando de uma série de coisas que não é de imediato, né? Não é a longo prazo, mas esse longo prazo está cada vez menor. Sim. Né? Já está médio, né? Já está então, médio. O que você disse, já estamos atrasados, sim. Estamos atrasados, acho que alguns anos ou até décadas, né? Sim. Porque não é de uma hora para outra que vai acontecer isso, né? Sim. A gente, de repente, não vai nem estar aqui para ver. Possivelmente, mas, né? Minha netinha, né? Minha linda netinha, minha linda neta vai estar aí, não sei também. De repente, humanidade, né? Também como alguém vai sofrer, vai pagar a conta. Sofrer. Né? E a gente também tem que ver o resto da água doce que a gente ainda tem também, essa parte está contaminando essas águas também. Sim. Então, o controle não só da emissão de gás, mas também do líquido, né? Os efluentes líquidos, os resíduos sólidos ocupando aí espaço, né? No solo, contaminando o solo, a gente contaminando as águas doces aqui com lançamentos indevidos, com falta de um controle adequado, o manuseio de muitas coisas também que podem ocasionar um impacto. Então tem muita, além do degelo, aí tem muita coisa também correndo por trás disso, né? Sim. Nos outros anos, a gente até falou de outros temas, né? Esse ano o tema é degelo, mas o fundamento aí é o mesmo, é a água. Né? Então, a gente tem temas diferentes, porém, o foco sempre vai ser a água, né? E essa preservação das geleiras, ele sempre fala que não é planeta Terra, né? Então é planeta água. E a gente sabe que grande parte dessa água, né, tá congelada, né? E quando ela vai descongelar, como você falou, ela vai para algum lugar, né? Ela não vai ficar ali parada. Então ela vai aumentar cada vez o volume de água, né? Porém, não é o volume de água potável. O volume de água vai ser salgada. E além disso, essa água ela vai precisar de terra para ocupar, né? Então ela vai de espaço, vai ser menor ainda, menos espaço a gente vai ter ali para sobreviver, né? E com isso, desculpa, Samara, com isso, né, nós vamos ter água salgada, né? E cadê a tecnologia aí, né? Um tratamento da água salgada para tornar tornar ela potável é bem complicado. Hoje, acho que é um tratamento mais caro que tem. Mais caro, sim, por conta das membranas, né? Então vai ficando ali muito oneroso para fazer esse tratamento e vai pesar no nosso bolso, né? Que tudo já pesa no nosso bolso, né, Jorge? Com certeza. Até interessante que a gente trouxe aqui você sabia, né? Estava ali pesquisando e até para mim, para o Jorge também, em 2023, né? Isso é 2023, a gente está em 25, 2 anos atrás, as geleiras já perderam 600 gigatoneladas de água. Isso é muito, a maior perda. Não, e olha só, já a maior perda. Só em litro, é muita água. Isso registrado em 50 anos, a maior perda em 50 anos.
quer dizer, já se perdeu demais. E se você for pegar dados mais atuais, a gente não conseguiu, acredito que eles ainda devem estar fazendo um levantamento para 2024, né? E é muita coisa, né? Então, assim, a gente tem que realmente ficar muito preocupado, não é à toa que esse tema, né, assim, para nós aqui no Brasil, a gente pode até ver um pouco como distante, né, Jorge? Mas não está distante, não, porque é um meio como um todo, né, Jorge? Somos um conjunto, né? A gente está aqui na Terra, né? E não estamos, não existe só o Brasil, não existe só onde não tem determinadas contaminações, determinados impactos ambientais. Mas a gente sempre, todos vão sofrer pelo global, né? Então tem que ser atitudes ali, tem que tomar ações globais, independente de qualquer situação, porque a gente também vai ser impactado. Assim como algo que a gente causar aqui também vai impactar lá e assim e vice-versa, né, Jorge? Então é um conjunto, são fatores que a gente precisa realmente ficar bem impactado. E esse Dia Mundial da Água, né, que vem para discussões mesmo, para isso, é para impactar mesmo, porque como no início a gente falou, a gente só sente falta quando perde, né? Quando não tem. E também, Silmara, eu acho que ninguém é autossuficiente. Não. Tá? Acho que, precisamos uns dos outros. Exatamente. Então, eu acho que a autossuficiência, acho que quem acha isso é complicado. E imagine só, né? Por 600 gigatoneladas, é muita coisa. É muita né? coisa. Agora, uma gota no oceano? Não. É muita coisa. É bem né? mais, né? É muita coisa. Então, de repente, muito que se tem lá um sustento, né? Depende disso. Imagine quanto vai ser perdido de costa, né? De costa. Quem depende da costa para sobreviver. O negócio é bem complicado. E quem também está, os habitantes ali, né, digamos ali desses locais, né, onde tem esse gelo, né, esses habitantes também sim, também, né? Estão perdendo tudo, né? Enfim, é todo uma... digamos que é todo um conjunto, né, João? A gente não está sozinho, né? Tem muita coisa assim. A gente também traz, né, que sobre a preservação das geleiras, né? A gente reforça ali, né, a importância do gelo, né? Porque a gente pode, nossa, mas a água está ali congelada e tal, mas as geleiras, elas são de grande importância para nós, né? Da parte da neve, das geleiras, para os sistemas climáticos, o ciclo da água, né? Ele está tudo envolvido ali. E as consequências sociais, econômicas e ambientais dessas mudanças na criosfera da Terra, né? Então, assim, Jorge, é algo, como você falou, é um conjunto ali, porque quando você vai falar no ciclo da água, está tudo envolvido. O gelo também está envolvido nesse ciclo da água. Então, se ele está derretendo, se vai aumentar esse volume, vai impactar. Então, a gente tem que... É uma forma de purificação, né? Sim. Você tem uma evaporação, uma condensação, né? Uma solidificação. Faz parte do ciclo, Faz né? parte. Você solidifica, teoricamente, uma água mais pura. Né? Então, você tem um sistema de purificação também. Onde, né, você consegue transformar, sei lá, uma água salgada em água menos salgada, né? Ou, de repente, nem salgada, naturalmente. E já com esse aumento de temperatura, se torna mais difícil. Você não mantém a temperatura para o gelo, não tem a temperatura também de solidificação, né? Sim. Fica no acúmulo, né? E aí, né? Muda completamente. E esse ciclo ele vai ser quebrado, vai diminuir muito, né? Essa parte da condensação, da solidificação e do gelo no caso. Daí esse ciclo, a geleira, a neve e tal, se manter isso aí, né? A gente trouxe também, né, a questão aí, mais uma vez, sobre a parte do derretimento ali das geleiras, né? Como a gente já falou, elas estão derretendo mais rápido do que nunca, né?
E isso, à medida que o planeta vai ficando mais quente, né, Jorge, automaticamente essas mudanças climáticas, né, o mundo congelado ele vai encolhendo, né, ele está diminuindo. E a área terrestre vai ficar e vai ficando imprescindível, né, ali extremo, porque vai chegar um momento que vai ter muito mais degelo, vai ter muito mais líquido mesmo ali do que... Muito mais água salgada. Mais água salgada, né, é bom sempre lembrar, porque vai para o mar, né, e cada vez mais a gente vai perdendo ali, né, encolhendo cada vez mais a nossa água potável, né? Diminuindo cada vez mais esse volume que a gente já tem tão pouco, né? O recuo glacial, né? Ali ameaça, né? A devastação, né? Esse recuo, como você falou, né? O recuo glacial, e para bilhões de pessoas o fluxo da água derretida eles estão mudando, né? Causando inundações, secas, deslizamento de terra, né? E elevação do nível do mar, danificando os ecossistemas. Então, tudo ali, né, vai impactando, né, vai aumentando ali, vai gerando todo um impacto ali nas gerações, né, nas pessoas, né, felizmente no meio como todo, no ecossistema como um todo, né, Jorge? Porque... não é? Envolve muita coisa, né? De um lado você tem lá o degelo, Sim. Aumento do nível do mar. Sim. Por outro lado, você tem erosão. Você tem erosão, você tem assoreamento. Sim. Sem assoreamento, você diminui calha de rio. Sim. Você diminui a quantidade de água. Você acaba interrompendo nascentes e tudo mais. Quer dizer, a sua fonte de água doce está diminuindo cada vez mais. Uma coisa puxa a outra, né? Sim. Então, a gente, né, o homem, né, polui o pouco que tem. Ou então obstrui uma nascente. Então, o desmatamento que influencia na temperatura. Sim. Você acaba com nascente também, você acaba matando o rio lá antes de nascer. Sim. Então, sabe, a gente está falando de geleira e tal, mas a gente tem que lembrar, esse ano, né, estamos falando de gelo, sim, mas o ano que vem vamos falar de outra coisa, ano passado falamos de outro tema, sim, tudo envolvendo a mesma coisa. Tudo envolvendo, né? Qualidade da água, quantidade própria para o consumo, ou uma água doce, de um tratamento simplificado, né? Sim. Um tratamento mais simples, né? Não convencional, um tratamento avançado para tornar a água potável, né? Um custo, né? Um custo mais elevado que vai pesar no nosso bolso. Exatamente. Né? Então, o consumo abusivo ou sem discriminação, né? Sem poupar, né? Sem controle, é complicado. A gente luta, né? Para manter um consumo de água dentro de umas condições, né? Evitar desperdício, sim, recuperação, a reutilização, o tratamento, o reuso, sim, né? Ou um reaproveitamento. Então, são tudo coisas que aumentam, né? Uhum. A quantidade, ou a disponibilidade, diminui, né? A reserva, né? Quanto menos você gasta, mais você reserva, né? Sim. Então, sei lá, acho que esse cuidado, né, é muito importante também. Sim. Voltando até, né, para a parte de análises, né? Uhum. Esse controle tem que ser mais tem que ser rigoroso, tem que ser rigoroso, manter o lançamento mais dentro das condições, sim, ou até melhorando, né, cada vez mais, senão vai continuar a mesma coisa, né? Só piora, né? Então, e como eu falei ali no início, a questão do gelo, aqui no Brasil a gente não tem, mas como tudo que a gente está falando vai impactar lá no final, né? Sim. A gente vem também na questão da preservação das geleiras, é uma estratégia de sobrevivência, né? É a nossa sobrevivência, uhum, também, porque a gente tem que trabalhar ali junto, né, para diminuir essas emissões de gases de efeito estufa, né? Uhum. E gerenciar a água do degelo, né, de forma sustentável, para que a gente continue, né,
a progredir, né, digamos assim, porque, ou nem progredir, né, mas pelo menos continuar ali a manter, né, o que a gente tem, porque senão a gente vai acabar não regredir, né, pelo menos a gente conseguir manter e mais na frente a gente progredir sim, né, porque não dá mais para ir para trás não tem como, a gente tem que tomar ações ali, porque eu costumo até falar, né, como sou ambientalista, eu costumo falar que a gente ainda tem muita sorte, porque o planeta ele se regenera muito fácil, né? O meio ambiente ele se regenera fácil. Só que a quantidade hoje de ações antrópicas, né, que existe são muito grandes, é muito maior, né, do que essa própria regeneração. A gente vê na questão ali de um rio, né, um corpo hídrico ali, ele tem um volume, né? Então esse próprio volume ele pode se autodepurar, né? Ali digamos, aquela poluição. Sim. Porém, essa autodepuração também vai depender de não ter mais cargas ainda ali dentro, né? Então, se você consegue lançar um efluente, como você falou, de boas qualidades, não eu preciso lançar só em tais parâmetros, não, eu posso melhorar, eu vou melhorar. Então, se eu melhorar, eu vou aumentar mais ainda ali aquela quantidade ali de água, né? Diminuir um pouco da carga orgânica e ele vai conseguir se autodepurar. Ou seja, o meio ambiente ele também trabalha ao nosso favor. O problema é que a gente não trabalha a favor dele, né? Infelizmente, a gente acaba não ajudando. A gente quer sobreviver ali junto, mas ao mesmo tempo a gente não quer ter aquele trabalho, né? Aquele cuidado, né? Que a gente deveria ter, né? A própria natureza cuida, né? A natureza se auto... Mas ela também é vingativa. Ela não é vingativa, ela apenas... as pessoas falam, a água invadiu minha casa. Não, a sua casa invadiu a água antes. Ela não avisa, não. Ela não avisa, porque você impactou ela, então uma hora a conta vai ter que ser paga, né, Jorge? Exatamente. Então, como você estava dizendo aí, né, existe uma classificação, né, das águas superficiais, né, e existe o regulamento de lançamento. E o que acontece? Acontece que você tem que se adequar a melhorar onde você está lançando. Sim. Não igual. Não igual. Se deixar igual, não vai adiantar muito. Não é que se você jogar igual... Você vai atender a portaria, né? Vai atender. E você não está fazendo nada demais. Porém, está mantendo o que está ruim. Sim. E está piorando. Agora, se você tentar melhorar a qualidade do seu lançamento, melhor do que onde você vai lançar, você... Quer dizer, não só né? Sim, pelo menos ali. Um não vai adiantar nada, mas que nem um passarinho no incêndio, né? Cada um faz a sua parte, né? Sim. Então, acho que teria que melhorar, né? Sim. Gostei do trocadilho aí, viu? Você gostou do mar de problemas? Imagine aí, um mar de problemas, o gelo, né? Tá derretendo para o mar e agora tem um mar de problemas ali, né? Com o derretimento das geleiras, né? E está aumentando, né? Pelo jeito, né? Só piora. Está aumentando os problemas. O mar aí está aumentando. O mar está aumentando, vai aumentar cada vez mais os problemas, né? A gente vê aí esse problema ali do aumento do nível do mar, né? Que a gente está falando, né? Vai impactar em tudo isso, né? Vai nas áreas costeiras, né? Vai impactar ali no deslocamento de pessoas, né? As pessoas vão acabar tendo que se deslocar para outra região. Para onde vai essas pessoas? Eu pensava, vou ter que fazer isso. Né? Você mora na praia, né? O Jorge mora na Praia Grande, então, Jorge. Vou ter que... Se preparem. Vou ter que subir. Vou ter que mudar lá para o Pico do Jaraguá. Sim. Lá é alto, né? Será que chegar lá água? Pode ser que um dia, hein, Jorge? Pode ser, né? Mas vai demorar, né? Vai demorar, dá para... Arrumar um barraco, levar a família para lá. Esse derretimento, né, esse aumento do nível do mar vai impactar todo mundo, né, Jorge? Todo mundo. O mar está em todos os lugares, né? Então, como o Jorge falou, né, a gente até meio que brincou, mas é bem sério, né, Jorge? Porque realmente o mar ele vai ficar cada vez mais volumoso e as pessoas que estão nessa região, elas vão ter que se deslocar. Também tem as ilhas, né? Essas ilhas também vão ficar...
já Porque era. a submersa não tem jeito. Sim, sim. E essas pessoas também vão ter que partir para algum lugar, né? Algumas cidades vão desaparecer. A gente pode até ficar, nossa, mas como assim? Vai, claro que vai ser água, não vai ter. Hoje a costa, né? Sim, a costa vai. Não vai ter. Não vai ter, quer dizer, então. vai chegar na serra, né? Então, Sim. daqui, da serra para cá, vai ser água. Tem cidades ali, A cidades gente mais acha baixas. estranho, né? Oh, mas tem que subir muito. Tem que subir muito não. Tem não. Lá é plano. Já é plano, então. 2 metros. Rapidinho chega. Vai, 3 né? metros, se subir 3 metros, já era. Sim. Outra parte ali, olha só, escassez de água doce. A gente estava até falando. Então. Vai sim, né? porque vai virar tudo salgado, né? Essa água vai ser salgada, né? O degelo vai direto para o mar, né? Então essa água, já está no mar, né? Então essa água vai ser toda de difícil, né? Tratamento ali, vai precisar de tratamentos ali, tecnologias bem avançadas, isso traz valores ali, onera bastante ali o custo da água final, né? Para você consumidor, então vai vindo mais problemas, né, Jorge? E não é só porque é água salgada, né? Aumento de água salgada. É aumento do nível, né? Sim. E você vai ter o quê? Uma certa pressão maior aqui. Sim. Tem que fazer com que a água salgada também filtre mais o solo. E vá contaminando também o lençol freático, alguma coisa. Então, porque a sua pressão aqui vai aumentar. Sim. Né? Você vai ter uma área maior de pressão e também uma altura onde você vai fazer com que isso invada infiltre mais, né? Cada vez mais. Né? Tem local, né? Já vi reportagem e tal, de se tratar a água salgada e infiltrar no solo para que a água salgada não invada o lençol, faça uma pressão oposta, né? Para que não contamine o lençol. Então, você imagine a mão de obra, o custo disso. O custo disso. São tecnologias ali bem avançadas que vai requerer bastante... O tema o degelo, mas a gente tem que lembrar também do desmatamento, o efeito estufa, tudo está indo nesse caminho. Né? Essa escassez também, né, Jorge? Ela afeta a agricultura, né? Claro, né? A produção de energia, né? Produção de energia ali através da água, né? E, como a gente falou, o abastecimento urbano, não tem o que fazer. Ela vai diminuindo ali a água doce, a disponibilidade, cada vez mais vai dificultando. Não é à toa, né, que esse tema, né, foi escolhido, né? Mais uma vez a gente puxa ali, porque realmente é bem complicado mesmo. Porque o aumento, né, do nível do mar, escassez de água doce, aumenta o nível do mar, você tem o rio que joga no mar, né? Só que como é que vai ficar a vida maré nisso? Porque você está indo, né, na mesma direção. A partir do momento que isso aqui subir, isso aqui vai invadir. Eu não sei para onde que vai, não sei, não quero nem ver. Mas é complicado. Era aquela onde a água era lá na foz, né, que a água está misturada, uma água salobra e tal, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Com isso, tudo que está aqui para cima, né, o pessoal que mora em Ribeirinho, né, que vive de pesca, está subindo. Então, extinção de espécie, né? Aí o manguezal, pesca, tudo tá subindo aqui. E isso vai, né, fechar lá o impacto do clima também, né? Porque eu vou ter uma área totalmente diferente, o ambiente diferente, o ecossistema de hoje não vai ter mais. Vai ter que virar um outro ecossistema lá. Sim, altera ali todo o equilíbrio ecológico, né? Não tem jeito, né? Altera todos os ciclos, né? Na verdade, uma área que é muito importante para a sobrevivência marinha, aí, o manguezal, né? Que fornece fauna, a flora, que
peixes que dependem desse tipo de vegetação aí, vai para o espaço. Né? E assim, acaba também, vai acabar com muitas espécies, né? Vai ter espécies ali que não vão conseguir mais existir, né? Elas vão ser extintas, né? Não tem jeito. Adeus casquinha de siri na praia, né? Nem praia, nem siri. Nem praia, nem siri. Quer dizer, a praia vai ter, né, Jorge? Na serra. Não vai ser essa praia. Vai ser no barranco, né? Vai ser lá em cima, né? Aí também o impacto ali sobre o clima, né, Jorge? Ele acelera ali as mudanças climáticas, né? Acaba que eleva os níveis de CO2, né, na atmosfera, como ali em maneiras alarmantes, né, aumenta o efeito estufa. Então, tudo isso acaba impactando cada vez mais ali, né, no geral, né? Porque, como a gente falou, é todo um ciclo, né, um conjunto ali, todo um ecossistema, né? Mas assim, né, a gente já falou bastante, né, Jorge, de problemas, mas a gente também vai tentar ver aí como ajudar, né, Jorge? Não é só nós temos o que fazer, pessoal, dá sim dá pra gente seguir, continuar, possivelmente a gente não consegue agora avançar tanto, talvez a gente não pode falar em progresso agora, mas pelo menos manter, né? E conseguir melhorar o que já tem, né, Jorge? Porque a gente precisa tomar ações, né? Ações já emergenciais, né? Ações o mais rápido possível. Então, assim, para proteger essas geleiras, né? É imprescindível ali diminuir as emissões, né, Jorge? No geral, ali mundial mesmo. E aí é o que a gente trouxe, né? Que 45% na próxima década a gente tem que diminuir essas ações, essas emissões, e até zero até 2050. Isso para frear o aquecimento global. É difícil. Agora, você conseguir zerar essas emissões é difícil, mas não é impossível, né? Porém, essas ações, né, nossas ações, né, a gente tem que tomar porque não tem muito o que fazer, né? Então, a gente vai precisar reduzir aí esse efeito estufa aí, né, o mais rápido possível. Já tá. Acho que essas medidas, né, o que a gente está fazendo hoje aqui, o que a ONU tá fazendo também, se eu não me engano, acho que amanhã que tem um evento, e esse dia 22, né, que é proclamado. Então, assim, isso já são ações, né, Jorge? Querendo ou não, já está se tomando alguma ação. Lógico que são ações ali teóricas, né, para depois jogar mesmo na prática, né? Mas que há uma preocupação e que a gente precisa sim ajudar e que a gente precisa tomar assim, essas atitudes, né, Jorge? Realmente tomar as atitudes, né? Eu acho que atitude é tudo, né? A gente estava até pensando na hora que você estava falando, né? Você é sanitarista, né? Sim. Eu trabalho com química ambiental já há muitos anos também, a gente é técnico. Sim. Né? E o que a gente faz é disseminar isso. Sim, sim. E quando a gente passa uma informação, ou de um equipamento, né? Ou de um controle de uma norma, né? Um monitoramento de uma norma, a gente está contribuindo para aquilo. Quando a gente dá a nossa opinião a respeito, olha, você tem que atender tal artigo, você tem que monitorar um pH, né? uma dosagem de algum elemento, ali, né? A gente está disseminando alguma coisa, a gente está incentivando que a situação venha a melhorar com o tempo, não piorar. Sim. Quando a gente fala, olha, você tem que atender o artigo X, o artigo Y, você tem que usar o equipamento para controlar melhor um lançamento, monitorar, né, qualidade um final oxigênio, né, sei lá, uma condutividade, qualquer coisa que a gente está contribuindo para melhorar o meio ambiente. A questão é de você melhorar a qualidade do lançamento, você está deixando de jogar poluente no corpo receptor, que vai acabar indo lá para o mar, né, para o oceano e tal. Então, a gente, de uma certa forma, contribui.
tecnicamente com opinião, com o conhecimento, com experiência, né? Agora cabe a quem está do outro lado, né? Recebendo essa informação que a gente tenta passar por vídeo, por telefone, em visita que a gente faz, tomar as providências cabíveis, né? Exatamente, tentar melhorar o sistema. Sim. Eu sei que aqui tudo é meio complicado, meio difícil, mas de repente um simples ajuste em alguma coisa, uma melhoria, né, de uma informação, melhoria de uma análise, faz com que isso ajude, né? Ajude. Outra coisa também, já você agora falando também, pensei, os ouvintes, né? Vocês que estão aí como ouvintes, vocês também estão tomando ações, né? Vocês buscaram, né, estar aqui hoje com a gente, reservar, dar esse tempo para nos ouvir, porque vocês também têm interesse, né, em também tomar atitudes, melhorias, então fazer capacitações para isso também, né, para essas melhorias, também para verificar como ajudar. Outra coisa também, pessoal, só alertando que assim que a gente vai tirar um tempo, tá? Só para responder as perguntas, tá bom? Então pode fazer umas perguntas aí no link, né? Fazendo aí as perguntas no chat. E assim que a gente vai tirar um tempinho para responder, tá? Para não quebrar agora o nosso roteiro, tá bom? Mas só seguindo, né, Jorge? Mais um você sabia, né? Limitar o aquecimento. Você sabia, né? Limitar o aquecimento global a 1,5 graus poderia salvar geleiras em 2/3 dos locais do patrimônio mundial. Quer dizer, não é muita coisa, né, Jorge? 1,5 graus, a gente pensa assim, não é muito, né? Mas isso só é possível se realmente a gente tomar ali as ações necessárias, né? A 30 graus está com calor, né? A 28,5 você continua com calor, né? Então, mudou o quê? Não muda nada. A 20 graus está com frio, né? A 21,5 você continua com frio. Sim. Aparentemente não muda nada, não muda né? nada. Mas você vê que pelo levantamento que foi feito e tal, você vê que não é muita coisa, né? Mas isso a nível, né, global, né? Sim. O que seria, né? Essa que diminuição. Impactaria positivamente, exatamente. né? Olha a diferença que faz, né? Uma coisa que é imperceptível, né? Sim, muito interessante, né? A gente também trouxe, né, ali para vocês algumas ações individuais, né? Porque às vezes a gente pensa, mas eu não consigo fazer grandes coisas. Mas essa segunda eu não vou conseguir, não. Aí você já está abusando. Jorge, então vamos começar pelo começo, né? A gente já conseguiu substituir alguns combustíveis fósseis, né? Por energia solar, né? Eólica, biomassa, já ajuda muito. Aí, Jorge, já a parte de reduzir o consumo de carne de vaca e de produtos lácteos. Pode ser de porco a carne? Não, Jorge, tem que reduzir o consumo, Jorge. Pelo menos você come todo dia, come um dia outro não. Não, né? eu não como todo dia, eu como um dia assim eu também. Então já 2 vezes por semana. Não, aí já é demais. Viva os veganos, né, pessoal? O pessoal já tem muita gente aí fazendo o trabalho dele. Tá nossa. muito feliz aí. Aqui na empresa tem alguns, hein? Eu não sou eu. Não, mas você vê como é difícil, né? A gente está falando, né, num simples alimento, né? A gente está brincando aqui, mas no fundo é verdade, né? O que tem que ver, né, uma coisa com a outra, né? Mas, pois desmatamento, muito gado no pasto, gás eliminado por eles, esterco, transformando em gases que poderiam ser reaproveitados na formação de biogás, né? Mas são largados e liberando CO2 também para a atmosfera, metano, né? Que causa efeito estufa também. Sim. São coisas simples, né? Sim, a gente vê, se eu conseguir reduzir, a gente está falando em reduzir o consumo, não está nem falando em parar, está falando só em reduzir. Mas então, é uma coisinha, né? Sim, é um pouquinho, como a gente brincou, né? Mas só mesmo para quebrar um pouquinho o gelo, né? Quebrar o gelo que... não dá geleiras, tá, Jorge? Então, só para dar uma
quebrada aí, Sim. então quer dizer, se você consegue pelo menos reduzir, já ajuda, né? Já contribui. Já pensou cada um de nós aqui já reduzindo e levando para os nossos companheiros, para as nossas companheiras, para a nossa família, também essa redução. Então, são ações simples que dá para... são palpáveis, né, Jorge? A gente não pode ficar só esperando... Você tem as coisas pequenas e as coisas grandes, né? Então não dá para ficar... Dá para a gente também tomar essas ações. Outra ação bem simples que eu acho é desligar os aparelhos, né, as lâmpadas. Às vezes você não está nem usando, está numa sala, aí sai do banheiro, esquece a luz acesa, vai para o quarto, às vezes até dorme acesa porque você esqueceu. Então é uma pequena atitude de você se ligar. Nossa, não vou esquecer a lâmpada ligada. Coisa que a gente sempre fala muito, de não esquecer a torneira aberta. Então, assim, a torneira e a lâmpada, então, pessoal, são pequenas atitudes ali que a gente consegue realmente fazer, né? São palpáveis, são simples e que a gente leva isso conosco, né? Leva também para os demais e vai dando certo, né? Outra questão ali são os 3 R's, né? Os 3 R's são de suma importância. Acho que foi uma das primeiras coisas que eu vi na faculdade, né? Que é reduzir, reutilizar e reciclar. Você tem que primeiro ver, realmente eu preciso consumir, realmente eu preciso disso aqui? Não, vamos reduzir isso aqui, vamos depois reutilizar e depois reciclar. Aí se não der para fazer nada, aí não, aí você joga fora, né? Então, assim, são atitudes ali simples, né, que a gente trouxe ali dessas ações, a gente viu ali as mais simples para trazer para vocês. Você tem que procurar utilizar, de repente, o que você pode reciclar ou reutilizar. Né? Sim, também. Se você não pode, de repente, reciclar ou reutilizar, aí vamos reduzir esse material para que futuramente não gere um resíduo, né, para um descarte no local, tudo bem que tem um local próprio, né, hoje com coprocessamento, né, com normas que regulamentam isso também ficou fácil até, né, de você não dispor isso em solo, não desmatar áreas, né, para poder fazer um aterro aí no caso, né. Então isso é muito importante, né? Essa redução, né, desses materiais. Outras ações ali que a gente já trouxe com coisas maiores, né, que seriam tomadas por empresas e de governo, né, que seria ali promover, né, eficiência energética, né, transição ali para fontes de energia renováveis, grandes empresas. A gente já vê muito, né, o positivo, Jorge, é que a gente já está vendo bastante ações, a gente já vê muitas empresas fazer isso, órgãos governamentais também fazendo. Então, assim, isso só precisa aumentar, né? Promover cada vez mais, né? Outra coisa é a proteção dos ecossistemas polares, né? Criar algumas áreas marinhas ali protegidas, né? Enfim, minimizar ali a poluição nessas regiões, né? Que é para poder exatamente melhorar, né, cada vez mais ali esse ecossistema ali do gelo, né, para que não haja tanto degelo, né? Então essa proteção, essa parte de energia renovável, eu estava até viajando no final de semana, estava vindo de Aparecida do Norte, nossa, muitas empresas já tem você vê, né, Jorge, assim, bastante pátio ali com a energia solar, né? As placas solares ali, né? Então, assim, a gente já vê que, ou seja, ações já estão sendo tomadas, né? Isso é bem importante, né? Como um todo. Outra coisa que a gente queria trazer, né? São, como a gente falou ali, de tecnologias, né? Por trás da água limpa. Então, as tecnologias ali para o controle de qualidade, né? Hoje, aqui na Digimed, a gente desenvolve, né, ali analisadores para monitoramento online de ETA e ETE, né? Então,
você consegue fazer um monitoramento de um cloro. Vamos supor, você está dosando ali o cloro e o próprio equipamento, né, o próprio analisador, ele consegue analisar, fazer o controle e transmitir as informações. Então, o cloro está muito alto, então ele vai mandar aquele comando ali para a sua dosadora e automaticamente essa dosagem vai ser reajustada. Então, o que isso contribui? Contribui que você vai diminuir ali também a quantidade de produto químico, né, que pode também, impacta bastante no meio ambiente, e reduzir o consumo também para a produção de água, né, que isso também contribui bastante no final, e você consegue também já transmitir essas informações. Então você já tem ali todas as informações onde você já consegue repassar ali para o órgão fiscalizador, enfim, é bem interessante ali que você consegue fazer todo esse controle. Dos principais parâmetros ali na ETA, né, que geralmente são exigidos a cada 2 horas, né, então ajuda bastante, você evita ali de ficar fazendo a coleta, né, vai para o laboratório, demora um pouco a fazer aquela análise, às vezes compromete o resultado, enfim, então tudo isso contribui bastante. Em relação à ETE, a gente tem ali monitor de cargas orgânicas, né? Então você consegue colocar ali um monitor na entrada, né, da estação de tratamento e na saída, então você consegue ver ali quanto de carga teve o seu... Você conseguiu reduzir, né? Consegue controlar ali as dosagens dos produtos e economizando produto e diminuindo também o produto químico que está na água. Sim, o produto químico. Aí você também quer controlar o OD, que é um parâmetro bem importante ali, oxigênio dissolvido para a parte ali de tratamento de efluente. Você pode controlar ali um aerador, que aí se tiver, já tem OD suficiente, então diminui, aumenta, então o próprio economiza energia, então isso já ajuda bastante. Aí você, não precisa, já tem OD suficiente, então vai lá e manda um comando para a aeração, desliga, diminui, aumenta, enfim. E isso vai ajudar no efluente final, porque você não vai mandar um efluente que não esteja com as cargas, né, com os níveis ali de parâmetros ideais. E também você fez todo um tratamento, mesmo assim o efluente ainda não está pronto para o corpo receptor, porque está fora do parâmetro. Você pode controlar uma válvula, ele voltar, retorna para o tratamento, para evitar que esse efluente seja descartado, né, seja enviado para o corpo receptor fora dos parâmetros, né? Então esse controle ali, né, desses principais parâmetros é bem interessante. A gente tem ali um escopo bem grande, né, bastante parâmetro onde pode ser controlado. E isso, como eu falei, acaba contribuindo, né, ali na proteção dos ecossistemas, né? Porque se você consegue mandar um efluente tratado para o corpo receptor melhor do que o que a portaria está preconizando, mandando, então você consegue cada vez mais melhorar ali, né, as condições daquele corpo hídrico, classe 1, classe 2, então você consegue melhorar cada vez mais. Isso você contribui no final para um todo, né, Jorge? E só complementando, né, a GMED, né, tem a parte de análise e a parte de analítica, né? Sim. Então, o laboratório da GMED também, da GMED de análise também, ele faz essa parte também, né? Então, existe esse controle que tem que ser feito lá no momento, o controle de estação, de dosagem, tanto para ETAs quanto para ETs, né? Lançamento, ou dosagem de um produto químico, tanto para o tratamento como pós-tratamento, né? Adicionar um flúor, um cloro, né? E a parte de análises ambientais também, ela tem equipamentos, né? Cada vez melhores, né? Para poder atender também. Porque tem os controles que é feito pontualmente, que são necessários, né? Ponto estratégico de uma estação, que é necessário para esse controle instantâneo, né? E também tem o controle que as empresas têm que fazer para fins de monitoramento. Então, a GMED Analysis tem um laboratório acreditado, né?
Os equipamentos Digimed são acreditados da RBC, né? E a Digimed tem um laboratório RBLE, que é 17.025, onde os parâmetros são acreditados. Então, o que a gente analisa é aceito, né? É acreditado pelo Inmetro e é aceito pelo órgão fiscalizador. Sim. Então, nossos relatórios técnicos contêm o símbolo de acreditação. E a gente está preparado para fazer uma gama de parâmetros aí, para atender não só a parte de lançamento de efluentes, como a lei estadual ou federal, também a parte das ETAs, né? A parte de potabilidade. Todos os parâmetros ali da portaria, né, Jorge? E acreditados, né? 130, mais ou menos 130 parâmetros que são analisados na portaria, né? Para saber se a água é potável ou não. Imagine quanta coisa tem que analisar para saber se a água é potável. E aí a gente volta lá no começo do assunto. Acabar com a água limpa, né? Qual é a tecnologia que tem por trás disso tudo para transformar a água limpa? Para você analisar, teoricamente, 130 parâmetros de análise para falar, ó, a água, você pode ver que a água é potável. Né? E vai piorar as coisas aí, né? Então, cada vez mais tem que ter equipamento para detectar a menor quantidade de coisa e mais coisas, né? Mais elementos, né? E cada vez mais você tem que investir em equipamento para poder quantificar outras coisas novas que vêm aparecendo aí, que é o caso da portaria, que foi alterada, que mudou um monte de parâmetros, né? Que foram substituídos um pelo outro, né? Agora tem que parar de quantificar um e começar a quantificar tudo de novo, né? A turbidez, né, que está sendo ali exigida em todos os a turbidez está sendo exigida ali em todos os filtros, que é exatamente o controle microbiológico, né, para contribuir na questão da microbiologia, né? E para finalizar aí, né, Jorge, a importância do monitoramento, que a gente falou também, né, e os impactos ali ambientais nos corpos hídricos, né, que a gente acabou falando, não, mas tá ótimo, né, então a gente conseguiu repassar, né, Jorge, assim, toda essa importância, e a gente quis trazer para vocês também um pouco do que nós da Digimed também estamos buscando, né, contribuir ali, ajudar, né, com essa proteção como um todo, né, e proteção ambiental como um todo, né, ajudando todas as empresas, e vocês que estão aí como ouvintes, com certeza também estão com o mesmo interesse, né, Jorge? Não é à toa que vocês estão aqui até agora com a gente, né, ali participando. Acho que já encerrou, né? A gente agora vai pegar algumas dúvidas, tá, para responder. As que a gente não conseguir, a gente manda por e-mail depois, tá bom? O pessoal já está passando aqui pra gente. Só um minutinho. Vai. Passar na tela? Tá, a pergunta aqui seria como ficaria o Brasil, né, se as geleiras derretessem. Ia diminuir da metade, né, eu acho, né? É bem impactante, até parabéns para quem fez essa dúvida. Nossa, a gente ia ser muito afetado, né? A área costeira do Brasil é enorme, né? Isso. Imagine. Pelo que a gente pesquisou ali, a gente viu, né? Eu lembro quando estava lendo a gente lê bastante sobre o assunto, né? A gente sabe que os estados ali mais baixos, né, vai ficar inundado, né? Então, assim, o Brasil vai sofrer bastante, né? A gente tem bastante costa, né, Jorge? Então, o Jorge lá em Praia Grande, acho que o Jorge ainda consegue escapar um pouquinho, tá, pessoal? O Jorge vai conseguir ainda um tempinho, mas, assim, o principal é isso, tá? Vai ser bem afetado com as inundações, né? Então vai ter escassez de água doce, todo aquela problemática que a gente trouxe, infelizmente a gente vai ser bem impactados também. Eu acho que os imóveis na Paulista vai aumentar, viu? Outra dúvida aqui que chegou agora de mais um ouvinte é como as análises contribuem para a gestão eficaz dos corpos hídricos. O Jorge pode responder aí, Jorge. Desculpa. Como as análises... Sim. Como as análises contribuem para a gestão eficaz dos corpos hídricos? Bom,
Primeiramente tem normas, né, que limitam o lançamento num corpo hídrico. Porém, né, essa norma, de repente, ela tem valores superiores ao que o corpo hídrico, né, o rio, suporta. Sim. Então, o que manda a norma? Né? A norma pede que você melhore a condição do lançamento. Né? Então, se eu tenho um rio classificado como 3, então eu teria que melhorar meu efluente para ter um classe 2. Sim. Porque senão ele vai morrer classe 3, ou pior. Então, a gente teria que melhorar o nosso lançamento, um maior controle, maior eficácia na estação de tratamento, maior controle de lançamento, para que quando chegar no corpo receptor, ela esteja melhor que ele, não igual a ele. Né? Então, eu melhoro nesse sentido. Eu melhoro meu lançamento em função de onde estou lançando. Mas eu não lanço num rio, eu lanço numa rede coletora. É a mesma coisa. Essa rede coletora, ela vai para uma estação de tratamento que vai fazer um polimento do meu efluente para lançar no corpo receptor. Enquanto melhor chegar lá, melhor vai ser o tratamento, melhor vai ser lançado. Sim. Então, quanto menos produto ou eu reciclar, ou eu recuperar, ou eu reduzir, menos eu vou investir também nessa estação de tratamento. Sim. Melhor vai ser meu lançamento. Então, os 3 R's também estão aí, né? Então, eu não consigo mudar, vou reduzir. Eu vou melhorar a minha estação de tratamento, fazendo o quê? Não é jogando tudo lá para ser tratado. Eu vou segregar alguma coisa que eu possa recuperar, sim, que eu possa reutilizar. A gente fala muito isso no efluente, mas no resíduo sólido também. Sim. Tudo que gera resíduo sólido, não, peraí. Deixa eu segregar o que eu posso recuperar, o que eu posso reciclar, o que eu posso reutilizar. Sobrou isso aqui, de 1 tonelada, de repente você tem meia tonelada de resíduo. O resto você recuperou, reciclou, reduziu, né? Então, é bem por aí. Então, você melhorando a qualidade do seu lançamento, melhorando o seu tratamento, reduzindo o que pode estar poluindo, você está melhorando o corpo hídrico. Né? Sim, muito bom. Então, as análises contribuem nisso, sim, né? São necessárias, né, para isso, né, Jorge? Ver se tem mais uma perguntinha. Que parâmetro é permitido para a eficiência da turbidez da ETE? Que parâmetros é permitido para a eficiência da turbidez da ETE? Esse volume de água proveniente das geleiras tem potencial para alterar parâmetros da água dos oceanos, tipo pH, salinidade? Primeiro, os parâmetros é permitido para a eficiência da turbidez na ETE? Que parâmetro é permitido para a eficiência da turbidez na ET? Bom, a turbidez não é exigida numa ET. Eu acho que pode ter sido ETA, né? Você pode até utilizar a turbidez como um parâmetro de qualidade da água, mas ela não é exigida numa ET. Numa ETA, sim, mas numa ET não. Na ETA, na saída dos filtros, você controla para evitar o crescimento biológico, particulado e tal. Você pode usar até turbidez, por exemplo, num tanque de aeração, para você ter uma quantidade de lodo. Para ver quanto tem de lodo. Você pode até só medir. Só dos suspensos, né? Sim. A portaria diz só dos suspensos, né? Seria uma relação de turbidez só de suspenso. Mas você pode até controlar uma turbidez pelo sólido suspenso para evitar um lançamento pior no corpo exterior também. Sim. Eu posso colocar um turbidímetro lá no faz final, uma correlação, relacionar uma certa turbidez, ou para se passar, trava, não deixa lançar. Porque já tem sólido suspenso demais. Exatamente. Ou você pode medir também diretamente o sólido suspenso. Sim, você pode usar o turbidímetro. Pode usar o turbidímetro. Inclusive a gente tem turbidímetro de processo que faz sólido suspenso. Já faz diretamente. Medir o lodo através da turbidez, né? Uma turbidez altíssima, né? Mas, sim, né? ela é
quantitativa, né? Ali tem que ser, ele tem que ver quantos grãos ali, grãos por litro, né? Miligramas por litro de sólido suspenso, no caso. Isso. A outra dúvida era bem, referente muito boa. Foi bem, assim, foi de perdão aí, foi um pouco deu outra coisa também que eles perguntaram era em relação às mudanças, né, com esse degelo, se vai mudar muito os parâmetros ali da água no mar, né? A salinidade, pH, como todos, né? Com certeza, né? Vai aumentar ali o volume. Olha, né? já, segundo informação de 2013, degelou quanto? 600 megatoneladas. Tonelada da casa de bilhões, né? E não mudou a sanidade, né? Ficou tudo salgada. Ela se aumentou cada vez mais, né? Eu acredito. Mas a pergunta é meio matemática, né? Se você tem lá uma água salgada, é acima de 30 ppm de cloreto. Mais ou menos. Por volta disso, 30, 50 ppm, né? Se torna água salgada, 50, né? Se você diluir o mar pela metade, vai cair para 25. É muita água, hein? Não vai chegar tanto assim, né? Pode ser então que diminua a salinidade, que vai aumentar o volume. Sim. Aí se o pH... eu jogar um monte de água doce lá dentro, vai diminuir, né? pH não deve alterar, mas a salinidade talvez. Acredito vai que influenciar também em toda a fauna, flora marinha. Né? Tem mais umas dúvidas aqui. Pessoal, obrigada, tá, pelas dúvidas, ajuda bastante a gente. Os analisadores de monitoramento online servem somente para análise físico-química ou também servem para microbiológica? Na verdade, o nosso escopo, né, em relação a instrumentos analíticos ali online são físico-químicos, né? Na verdade, a gente trabalha com parâmetros físico-químicos, microbiológicos. Ainda não temos. Não, mas por que se mede turbidez na saída dos filtros? Para poder ajudar nos parâmetros microbiológicos. Não faz análise, mas é um indicativo, né, de que a antiga portaria pedia a contagem de parâmetros de bactérias heterotróficas. A atual, ela pede turbidez na saída dos filtros menor que 0,5? Depende do tipo de filtro, né? 0,2, 0,5. Enfim, ela está medindo o particulado, tipo né, na saída do filtro, estimando que esse particulado possa trazer microbiológico. Então, parou de fazer a contagem de bactérias heterotróficas, medindo turbidez. Se tiver dentro de 0,5, se não me engano, acho que é 0,5. 0,5 é a saída, mas a saída do filtro lento, acho que é 0,2. Não, mas o tradicional. Filtro rápido, acho que é 0,3. Eu acho que é menos que 0,5. Então, tendo menos que isso, subentende que não tem micro-organismo, não tem bacteriológico. Então, quer dizer, eu não faço uma análise microbiológica, porém eu digo que se a turbidez estiver baixa, está ok. Uhum. Né? Então já contribui, né? Está contribui. Já ajuda. Bom, pessoal, foi isso, tá? Perdão, tem mais um aqui. Vamos lá, Jorge. A Digimed possui alguma certificação para os laboratórios de análise? Eu não entendi. Se a Digimed possui alguma certificação. O nosso laboratório, ele é acreditado ISO 17025. Então, o nosso laboratório. Agora, eu entendi que ele, de repente, pode certificar outro laboratório ou não? É o nosso. O nosso é certificado. Sim, a gente tem a acreditação da 17025, que é exigida, né, pelos órgãos oficiais aí, 17025. A gente tem algumas análises também que pertencem ao REBLAS, né? Que é a parte para atender água mineral, que a água mineral passou a ser alimento, né? Então teve que ter uma outra acreditação que é o REBLAS. Pertence a 1725 também, mas é ligada a outra situação que tem. A gente tem os laboratórios, todos os parâmetros são acreditados, pode ser controlado, é público, né? No site de Metro você tem aí pelo nome da Digicron ou pelo CRL
66, você tem lá todo o nosso escopo de acreditação. Mais alguma? Pessoal, O pessoal não tá mesmo? Bom, pessoal, o pessoal está pedindo para que vocês mandem no chat o nome, sobrenome, e-mail corporativo para o envio do certificado, né? Porque a gente também vai fornecer ali o certificado, né? Que é bem importante também para vocês, tá bom? Por favor, mandem as informações para o pessoal gerar o certificado e enviar, tá bom? A gente agradece, tá? Toda a participação e até a próxima. Obrigado aí ao pessoal que está aí participando, né? E a gente está por aqui. Qualquer coisa, né? É só nos procurar. É só nos procurar. Venha nos visitar também, se possível, né? Sim, por favor. Fiquem à vontade. Um abraço. Até a próxima.